Fala, meu lindo! Minha linda! Olha, não tem, eu tô todo arrepiado aqui. Aleluia, a presença de Jesus, ela é real e ela está aqui no nosso meio. Aliás, nós estamos em Santo André, São Paulo. Tem que respeitar. Olha, glória a Deus pela sua vida. Eu tenho uma palavra de Jesus para você. Aliás, essa palavra, ela mexeu comigo de uma maneira diferente. Eu sei que você sabe, mas às vezes, a depender da circunstância que nós estamos vivendo, apenas uma certeza domina o nosso coração e a nossa mente: não tem mais o que fazer. Acabou. É o que nós chamamos de beco sem saída. É quando a gente olha e está tudo dando errado, aonde tudo que a gente tinha certeza já não há mais nenhuma certeza. Nosso coração não tem mais paz e a gente ora, e pior, não tem resposta. E a nossa maior dor já não é mais nem o problema que a gente vive, mas é a ausência do Deus que a gente creu há tanto tempo. Então é muito mais do que uma palavra, é um grito da nossa alma. Porque eu já vivi isso, de estar no meio de um caos generalizado e de pedir socorro para o único que poderia fazer alguma coisa, não ver ele fazendo nada. Aleluia. Eu sei que não é fácil viver, mas eu só quero que você saia dessa mensagem com uma certeza, e eu quero que você já receba essa palavra: Deus está com você. 3 amém. Eu vou melhorar. Essa palavra é para você. Deus, independente das circunstâncias, Ele está com você. Aleluia. Então agora a gente vai para a mensagem, mas antes eu preciso falar algo para você. A primeira coisa é: olha, você está aqui toda segunda-feira, sempre tem uma palavra de Deus para você, e às vezes você não se inscreveu ainda. Você sabia que eu descobri que mais de 50% das pessoas que assistem não são inscritas? Então se inscreva, ative o sininho. Tem que filmar o sininho aqui. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, sem falhar, há mais de 7 anos, tem uma palavra de Deus para você por aqui. E toda quinta também uma mentoria de vida. Então se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma mensagem, e eu vou te dar a meta. Nós vamos chegar em 20 milhões de inscritos para a glória de Deus. Amém. Falta pouquinho, falta só a metade, mas vamos chegar. E por último, meu último convite para você é: seja parte da nossa associação evangelística. Se você ainda não sabe do que Deus está fazendo, é grandioso, e todos os dias milhares de pessoas são alcançadas através da nossa associação. Você pode ser um voluntário, você pode ser um doador, você pode ser um arão da nossa associação, e tudo que você precisa saber você encontra abaixo aqui. Aliás, eu vou deixar aqui todas as informações, tá bom? E agora vamos para a nossa prioridade. Vamos para a mensagem. Fala, meu lindo, minha linda. A sua mensagem, ela já vai começar. Mas antes, eu só quero dar um recado muito importante para você. 2026 será o melhor ano das nossas vidas, e eu tenho certeza que o que Deus vai fazer será extraordinário. Esse também é o ano do maior despertar das nossas vidas. E esse é o nome da nossa nova tour, que vai passar por centenas de cidades e países ao redor do mundo, e eu quero muito que você esteja comigo. Ao final dessa mensagem, eu quero deixar um link para você procurar a sua cidade e saber a data que nós vamos estar juntos e, claro, não perder. Agora, vamos para a mensagem. Aleluia!
Olha, algumas coisas doem mais do que tempestades. Algumas coisas dão mais tristeza do que circunstâncias difíceis, que é a inércia de Deus. Eu vou ser vulnerável com você hoje aqui. A pior coisa de você que você experimenta em algumas circunstâncias da vida é você orar e Deus não responder. É você clamar por um milagre e o milagre parece que nunca chega. É você, em algum momento da vida, ter a certeza que isso é doloroso que eu vou dizer, mas ter uma desconfiança profunda de que Deus não ouve e às vezes que Deus nem existe. Isso é muito dolorido. Sabe o que eu entendi? E não me leve a mal, eu não sou um pregador de mensagens difíceis. Eu estou todas as vezes rasgando meu coração aqui, compartilhando com você do que eu também sinto às vezes, das dores que eu também enfrento. E eu acho que talvez por isso que algumas pessoas se identificam de uma maneira diferente, porque é pele no jogo, sabe? Eu estou vivendo a mesma coisa, eu já vivi abandonos, eu já senti abandonos, porque viver e sentir são coisas distintas, ser e estar também. E o que eu quero ler para você aqui hoje é o desespero de alguém de perto, de alguém que viu o que pela fé somente cremos. Eu quero ler com você um texto. Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35, diz a palavra. E eu prometi que eu não queria chorar mais na série. Durou 4 minutos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo: mestre, não te preocupa que pereçamos? Pela primeira vez eu entendi de uma maneira completamente distinta o que está acontecendo aqui. Os discípulos não acordaram dizendo para Jesus: Jesus, pelo amor do Senhor mesmo, acalma a tempestade. Eles não acordaram Jesus dizendo: ô Jesus, olha, por favor, resolve o nosso problema. Não, eles não fizeram isso. Eles estão mais irritados com o fato de Jesus dormir do que medo da tempestade afundar o barco. O verbo que eles usam é: o Senhor não se importa. Ele está dizendo: olha Jesus, o Senhor está tão nem aí para a gente, que a gente está aqui morrendo, tirando água do barco, desesperado, e o Senhor está dormindo. O Senhor não está ligando para a gente, o Senhor não está olhando e está vendo que a gente está doendo, que a gente está desesperado. O Senhor está aí dormindo e eu estou aqui morrendo de medo. Pela primeira vez eu entendi que os discípulos estavam mais chateados do que medrosos. A palavra é: o Senhor não se importa com a gente, o Senhor não está nem preocupado comigo. Olha, a gente está aqui, ó, tirando água do barco, e a gente já está há bastante tempo. O Senhor está dormindo na almofada, e a gente está todo molhado, desesperado. Desculpa, mas eu preciso dizer para você, isso aqui é o ser humano rasgado de maneira pública daquilo que somos de verdade. Às vezes a nossa maior angústia não é nem o que a gente está vivendo, é a gente ter declarado uma fé pública num Deus que está parecendo não se importar com a gente. Desculpa, mas é a verdade.
Sabe, eu recebo mensagens no meu Instagram de pessoas dizendo: olha, Dave, por que Deus só faz na sua vida? Não, lindo, eu também às vezes tenho a mesma sensação que você. Por que Deus só faz na vida de alguém? Por que isso não aconteceu na minha casa? Você acha que eu não tenho problema na minha família? Você acha que eu também não tenho dores, medo, angústia, provações? Eu sou igual. E a mesma angústia que os discípulos foram dominados, eu também já fui milhares de vezes. Deus não se importa. Deus, tá nem aí. Aí vem os vídeos de sátira mostrando que Deus está preocupado com coisas mais importantes do que a tua pequena dor. Deus está mais olhando para quem está precisando de verdade. Aí a gente diz: não, tá certo, é verdade. Como se o Deus que nós servíssemos não fosse onipresente, onipotente, onisciente, e não tivesse poder para fazer em todas as esferas da nossa vida aquilo que precisamos dele para viver. Só que eu preciso te falar que algumas coisas são legítimas no texto. E aí eu olho os discípulos dizendo: olha, não te importa. Ô André, quantas vezes na nossa fé a gente foi dominado por essa certeza? É verdade, a gente está olhando e está vendo Paulo orar, e a gente está ouvindo na pregação que Deus está com a gente, mas não faz nada. Deus está ali, mas não mexe. Deus está lá, mas dorme. E isso incomoda a gente, porque nós temos um senso que é completamente diferente da maneira com que Deus trabalha. Então agora eu posso entrar com você dentro da mensagem para te mostrar que o que é sono para alguém é confiança para ele, sabendo que tempestade não tem poder para mudar destino de ninguém. A3, aleluia, eu vou dizer de novo: a tempestade que você vive, as dores que você passa, se o Senhor Jesus estiver com você, não terão poder de maneira nenhuma de mudar o futuro que Ele tem para você reservado. Nenhuma palavra dele cai por terra, nenhuma ordem dele é desrespeitada. Se Ele estiver com você, tempestades não mudam destino, dores não abortam o plano. Aliás, o que para você parece o fim, para Ele é só o meio do maior processo extraordinário que você viverá e do maior testemunho que você vai contar na sua vida. Aquilo que para você te assusta, lembra que para Ele não é nada, e o que te tira do eixo, Ele consegue dormir no meio. Eu estou só começando. Eu estou só começando. Ei, eu estou preocupado porque essa palavra aqui, ela vai ficando incrível. Só que eu preciso te dar o contexto das coisas. Jesus não dormiu porque estava sem informação meteorológica. Isso aqui para mim é maravilhoso. Quando você vai fazer uma navegação, primeiro, meteorologia. Você precisa saber como está o tempo. Ninguém quer entrar no meio do mar com uma tempestade chegando. Sim ou não? Então me permita ser aqui, sabe, te perguntar assim de verdade: você acha que quando Jesus dorme, Ele já não sabia da tempestade que via pela frente? Sim ou não? Então, se Ele dormiu, é porque Ele está de boa. Se Ele não está fazendo, é porque está tudo certo, vai passar. Se Ele não está movendo, é porque o círculo vai se fechar e o curso da história não será desrespeitado. Deus está no controle, mesmo quando aparenta não estar presente. Ou melhor, mesmo quando a sua presença não representa a sua manifestação, mas Ele está no controle. Só que tem uma coisa interessante. As perguntas que eu faço às vezes meus estudos, quando eu estou preparando uma palavra, eu fico irritado com algumas coisas. Eu quero entender além. Então, eu comecei a me perguntar e quis voltar no contexto. Eu queria entender por que Jesus estava tão cansado. E por que os discípulos não seguiram o mesmo curso? E aqui parece óbvio. Alguém precisa remar. Fala para o irmão que está com medo da tempestade perto de você e diga: alguém precisa remar.
Você vai dar um outro aviso maravilhoso. Diga: descansa. Quando chegar na margem, enquanto está no meio do mar, rema. Porque, meu Deus, vai ficar bom. Enquanto você rema, Ele descansa. Mas enquanto você descansa, é Ele que trabalha. Enquanto você descansa, é Ele que faz todas as coisas. Enquanto você rema, Ele descansa. Mas enquanto você descansa, Ele trabalha. Eu poderia dizer além disso pela lógica reversa. Você pode pensar que Ele está descansando, mas lembre-se que Jesus descansando é o homem descansando. Mas Jesus, Deus, não parou de trabalhar em nenhum momento. Ele ainda está no governo de todas as coisas. Domínio é desatenção, é perca de foco. Ele não está inerte às coisas que você vive. Ele não está distante da tempestade que você passa. Ele sabe de tudo. Ele só está com os olhos fechados aqui. Ele só está dormindo, mas não está parado. Ele só está dormindo, mas não abandonou a circunstância. E eu só quero que você compreenda que tudo isso é nos tirado a percepção quando o nosso desespero se confunde com abandono. Veja, se você observar o texto, é claro, Jesus libera uma palavra no começo: passemos para o outro lado. Sabe qual que é a primeira e única certeza que os discípulos precisam ter? É que o outro lado já é uma realidade. Eu preciso que você grave isso. Se Ele falou outro lado, o outro lado já é uma realidade. Agora, como, quando, por quê? Aí já é outro mistério. Isso aqui, desculpa, mas com cada pessoa Deus age de uma maneira. Com cada discípulo, Deus, por conhecer o coraçãozinho, age de uma maneira, distinta, única. Então entenda, a Bíblia vai dizer que Jesus pregou o dia inteiro. A Bíblia diz que Ele se afastou no meio de um barco, fez muitos milagres, contou várias parábolas, e uma delas foi da mostarda, da fé comparada a uma semente de mostarda. Ele é brilhante, Ele é incrível. Ele gastou o tempo e pregou tudo o que precisava. E agora no final, Ele só queria ir para o outro lado. O que Jesus estava fazendo era continuando as coisas. E aí Ele diz: olha, agora a gente vai para o outro lado. Eu vou falar de novo. Agora a gente vai para o outro lado. Chegou a hora de romper e ir para uma próxima estação. Não, se você não pegar isso, eu vou ficar chateado. Vamos comigo. Nós estamos aqui, agora a gente vai atravessar e vai para o outro lado. O que virá após a tempestade é o outro lado. O que virá quando a tempestade acabar é a nova estação. Quando acabar a tempestade, você não vai estar mais no lado de outrora. Você vai estar na nova estação. Você vai estar no novo lugar. Você vai estar num novo destino. Você estava em outro, agora você vai chegar na próxima estação. O que divide uma estação da outra, às vezes é uma tempestade. Céu, eu quero que você entenda que às vezes o que divide duas estações é só uma tempestade no meio. Então, se Jesus está com você, não é a tempestade que vai impossibilitar de você viver a nova estação, entende? Agora, pode desesperar, pode tirar a água do barco, mas só tenha uma certeza: enquanto Ele estiver comigo, o outro lado, a nova estação, já é a certeza que eu preciso. Ele pode estar dormindo, acordado, remando, mas o que vale não é o que Ele está fazendo agora, sabendo que já está fazendo, sabendo que já fez, mas o que Ele falou quando saímos da estação antiga. Então grava comigo para nunca mais esquecer. Às vezes, entre duas estações, entre a estação antiga e a nova estação, há uma tempestade no meio te esperando. Entre uma estação e outra, há um mar revolto te esperando.
Mas se Jesus estiver com você na circunstância, tempestade nenhuma terá poder para mudar o teu destino, e inimigo nenhum terá poder para ser maior do que a palavra que você recebeu. E eu quero declarar no nome de Jesus que do outro lado, após a tempestade, quando o mar se acalmar, quando o vento parar de soprar, a nova estação estará na altura dos seus olhos. A terra é firme, a terra é extraordinária e será muito melhor do que você imaginava, a ponto de que a tempestade que passou será esquecida rápido demais pela fase linda que o Senhor Jesus está te levando. É mais profético do que qualquer outra coisa. Se você quiser receber, receba. O que virá após a tempestade será tão grande e tão poderoso que nenhuma tempestade que você viveu será traumática o suficiente para fazer ocultar a glória daquilo que está chegando sobre você. Então agora entenda, essa parada de que não tem mais o que fazer está errado. Eu preciso consertar isso. Há um amigo que disse próximo a mim, e eu ouvia isso a vida toda. Quantos já ouviram a palavra enquanto a vida há esperança? Não, é possível, peraí. Quantos aqui já ouviram enquanto a vida há esperança? Pois é, só que eu quero dizer para você uma parada, está errado. Contaram pra gente isso a vida toda. Olha, enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida há esperança. Então a gente colocou a nossa fé na vida. Só que a frase, o termo correto deveria ser: enquanto Cristo for o centro da nossa vida, há esperança. Enquanto Ele estiver no controle total da nossa história, há esperança. Não há tempestade que governe mais alto do que a voz dEle. Não há inimigo que se levante de maneira a se sobrepor à palavra que Ele declarou sobre nós. Então enquanto Cristo, enquanto Jesus for o centro da nossa vida, há esperança. Há esperança, há esperança. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há morto que Ele não possa ressuscitar. Não há enfermidade que Ele não possa curar. Não há dores que Ele não possa curar dentro de você. Não há tempestade que Ele não possa acalmar. Não há nada que Ele não possa fazer. Enquanto há Cristo, há esperança. Só que aí eu preciso dizer para você, tem que estar todas as receitas respeitadas no mesmo texto. Jesus está no barco, incrível. Só que Jesus dorme. Ele é humano. Ele é humano, mas é Deus. Jesus está dormindo de boa. E eu imagino a conversa do discípulo. Não vai ajudar não? Poxa, pelo menos então pega um balde, ajuda a gente aqui. Eu já imagino Pedro, que é o mais atentado, começando a inflamar o coração dos outros. Olha aí, ó, dormindo, ó. Nós aqui se lascando, ó, dormindo. Tá vendo, João? Aí depois você fica puxando o saco dele. Aí, ó, não se importa com a gente não. Aí o Judas já está aqui. Esse prejuízo que vai dar. Se esse barco afunda, já era. E sabe, a loucura é que na multidão de pensamentos, em Cristo não há nada acontecendo. Sono pesado dele. Jesus segue dormindo. E aí a gente chega ao ápice da história. E eu preciso relatar a você como tudo acontece. Eles acordam Jesus. E eles nunca pediram para que Jesus acalmasse a tempestade. Talvez a coisa mais conflitante de tudo é que eles nunca falaram: Jesus, acalma a tempestade. Eles nunca falaram: Jesus, tira a água do barco com a gente. Eles disseram: o Senhor não se importa com a gente? A gente está doando a nossa vida para o Senhor aqui. A gente deixou família, deixou filho. A gente está aqui com você. E agora isso aqui acontecendo, o Senhor não, sabe? E aí, vai fazer nada não? Se importa com a gente? O Senhor não se preocupa? Não passou pela sua cabeça que enquanto o Senhor estava aí dormindo, a gente estava aqui se matando para não, sabe?
não afundar o barco, e o Senhor aí. Você percebe que isso muda tudo, não muda? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te. Eu estou só com saudade dos irmãos do manto agora. Eu estou falando o que Jesus está fazendo. Você está ouvindo o que eu acabei de dizer? Eu vou falar de novo. Jesus não acordou respondendo eles. Jesus acordou resolvendo a tempestade deles. Sabe, Jesus não acordou afrontando eles, não. Jesus acordou falando diretamente com a tempestade deles. Entenda, o que desestabilizou o coração deles será resolvido antes de o coração ser consertado. As coisas são diferentes aqui. Eu vou de novo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: paz. Sabe o que a palavra paz é, no termo mais puro? É ausência de conflito. Só que o conflito maior está mais no coração dos discípulos do que propriamente naquele mar revolto. Por mais que o mar deveria estar muito revolto, ao ponto de pensarmos que eles eram pescadores e aquela não seria a primeira tempestade enfrentada. Então, se o desespero é coletivo, significa que talvez seja a maior tempestade já enfrentada naquele momento da vida deles. Só que aí Jesus diz: aquieta-te. E o vento cessou. E houve grande calmaria. E ele disse-lhes: por que vocês são tão medrosos? Ainda não têm fé suficiente? E eles temeram muito e diziam aos outros: que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe o que aconteceu aqui? Jesus mostrou que o problema deles não era a tempestade, mas era o que eles sentiam em relação à tempestade. Às vezes o nosso maior problema não é o que acontece fora, é o que está acontecendo aqui dentro. Nosso problema não é o tamanho do mar revolto, mas a nossa identidade em Jesus, que qualquer momento de silêncio a gente fica com um nível de carência elevado e diz que fomos abandonados, sendo que nada mudou no céu e na terra. Ele ainda está no controle de todas as coisas. Veja, Jesus olha para eles e diz: ei, vocês ainda têm medo? Vocês não viram tudo que eu tenho poder para fazer? Vocês ainda têm medo? Vocês ainda têm falta de fé? E aí todo o discurso de dizer que foram abandonados é trocado por um temor dizendo: oh my God, e quem é ele que até o vento e o mar obedece? Quem é esse homem que tem poder para todas as coisas? Não tem mais ninguém dizendo: olha, por que ele não falou com a gente? Por que ele não chegou? Entende? É que isso em algum momento da nossa vida vai passar. Essas dores de acreditarmos que estamos sozinhos vai passar. Lembre-se, o nosso barulho e desespero no meio da tempestade diz sobre a nossa falta de fé. E o sono de Jesus no meio das nossas tempestades diz que para Ele nada pode atrapalhar o plano que Ele já escreveu para mim e para você. Ou seja, enquanto a gente está desesperado, Ele tem o poder para dormir, porque o nosso desespero revela a nossa ausência de controle, mas o sono dele revela alguém que mesmo de olhos fechados sabe exatamente aonde tudo vai dar e tudo vai acontecer de acordo com a palavra dele.
Eu quero que você se assegure de apenas uma coisa. Eu confesso que eu escrevi aqui umas coisas tão maneiras. Isso que me irrita. Não falei nada. Só que eu coloquei uma palavra entre aspas. E essa é a única coisa que eu quero que você tenha certeza aqui, com essa palavra. Deus está com você. Não. Você vai viver. Não, calma. Eu tô em Santo André. Tem que respeitar Santo André. Aqui o povo é vida louca, animado, outro patamar. Eu vou falar de novo. Ei. Você pode ter certeza. Deus está com você. Deus está com você. Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando dos seus filhos. Deus está cuidando dos seus sonhos. Deus está cuidando do seu futuro. Deus está cuidando do seu coração. Deus está cuidando da sua mente. Deus se importa com tudo que envolve você. Deus sabe tudo que você sente. Deus sabe tudo que você precisa. Portanto, às vezes eu sei que é difícil, mas você não está o ouvindo, não está às vezes o sentindo. Mas eu quero que você seja governado por essa certeza. Deus está com você. Portanto, não importa o tamanho dos seus inimigos, não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho do ataque, se Ele está com você, grave, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, assim diz a palavra. Jesus, nós entregamos hoje ao Senhor todos os nossos medos, todas as nossas angústias, todas as nossas crises são depositadas aos teus pés. Tem gente chorando agora dentro de casa. Tem gente chorando agora, Senhor, em carros. Tem gente chorando nos seus empregos, ouvindo essa palavra, dizendo: Jesus, só me dá um sinal então. O Senhor está no barco. E eu quero declarar que esse sinal chegou a 30 minutos. Quando essa mensagem começou, o Senhor nunca perdeu o controle. Por isso, Jesus, acalma o vento, acalma a tempestade e nos leva para o próximo nível. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. E agora, nesse final de mensagem, eu vou deixar 2 links para você. O primeiro é para você saber se vamos passar na sua cidade com a nossa Tour O Despertar. Lembrando que eu tenho esse presente aqui para entregar para você no dia, algo que vai marcar a sua história. E o segundo link é sobre os nossos 2 livros que nós acabamos de lançar. Primeiro, o nosso devocional Oi Deus, Sou Eu de Novo, e também o nosso novo devocional de 31 dias chamado Um Mês Sem Errar. Eu estou deixando na descrição do vídeo, e se você ainda não tem um desses exemplares, eu quero enviar para sua casa. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima mensagem. Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Essa é a última mensagem da série. Ninguém combinou. Esta é a última mensagem da série Governe a Sua Vida. E essa palavra, ela é de Jesus para você. Mas pela primeira vez, uma mensagem não vai ser só uma mensagem, mas vai ser um movimento que vai sacudir a sua casa, sacudir a vida com os seus amigos. Eu vou fazer algo que nunca fiz. Vou pregar com o caderno na mão junto com a Bíblia, para não ousar esquecer de nada. E eu vou te fazer um desafio sem que você saiba sobre o que se trata ainda. Quando terminar a palavra, você vai fazer um grupo de WhatsApp. Eu sei que é chato o grupo de WhatsApp,
Mas vai ser muito mais assustador o que você vai fazer. Você vai orar ao Senhor para colocar na sua mente quem é. Talvez seja a sua família, talvez seja a sua casa, talvez seja seus amigos. Você vai fazer um grupo de WhatsApp e vocês vão viver essa palavra juntos. Vocês vão fazer um propósito juntos. Organizar a vida sozinho, você será atrapalhado por quem não está acompanhando o teu processo. Então você vai escolher quem não pode, ou quem talvez atrapalharia, para caminhar e crescer junto com você. O tema da palavra é organizando a vida. Eu quero declarar no começo que 2026 vai ser o ano mais poderoso e frutífero da sua história. Você vai resgatar coisas que ficaram para trás, você vai consertar coisas que precisam ser consertadas, e por causa disso, a maior semeadura da sua vida está prestes a chegar. Você vai alinhar a sua vida, você vai colocar prumo na sua história. Você de fato vai organizar. Cria esse grupo, manda essa mensagem, faz uma reunião depois. Enquanto eu preparava essa mensagem, Deus colocou as pessoas que são próximas a mim. Eu fiz um grupo, tem um jantar marcado para segunda-feira após essa mensagem. Domingo, segunda-feira. E o pau vai torar. Irmão, se não for para viver o que a gente prega, é melhor não pregar para não sentir vergonha. Então, bora para a palavra. Antes eu vou te pedir um favor: curte o vídeo, comenta, compartilha. Me ajuda, comenta, curte, compartilha. O comentário da mensagem de hoje é: vai dar problema. Porque vai dar, porque vai te cobrar, vai mexer no teu caráter, vai mexer na tua prioridade, vai mexer na tua rotina. Se não fazer assim, a gente não muda, a gente só vai deixando para amanhã. Então comenta, compartilha, curte o vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Toda segunda, toda quinta tem mensagem. Vou falar da associação. Se você ainda não é parte do que Deus está fazendo na nossa associação evangelística, você é convidado. Olha a pressa que eu estou. Seja parte daquilo que Jesus está fazendo, e eu tenho certeza que a sua semente será recompensada. Você pode ser um voluntário, você pode ser um arão da nossa associação, e talvez em breve parte daquilo que Deus está fazendo como um evangelista a mais nessa nação. Amém? Vamos para a mensagem agora, no nome de Jesus. Fala, meu lindo, minha linda. A sua mensagem, ela já vai começar. Mas antes, eu só quero dar um recado muito importante para você. 2026 será o melhor ano das nossas vidas, e eu tenho certeza que o que Deus vai fazer será extraordinário. Esse também é o ano do maior despertar das nossas vidas. E esse é o nome da nossa nova tour, que vai passar por centenas de cidades e países ao redor do mundo, e eu quero muito que você esteja comigo. Ao final dessa mensagem, eu quero deixar um link para você procurar a sua cidade e saber a data que nós vamos estar juntos e, claro, não perder. Agora, vamos para a mensagem. Olha, Provérbios 25, 28 diz: aquele que não tem domínio sobre o seu próprio espírito é como uma cidade demolida e sem muralhas. Começamos bem, amém? Aquele que não tem domínio sobre seu próprio espírito é como uma cidade demolida e sem muralhas. Amém. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, nasceu por causa do tema da nossa série: governe a sua vida. E sem sombra de dúvidas, uma vida sem domínio, sem governo, sem clareza de propósito, sem uma direção, não é uma vida, é uma sobrevida. Não é sobreviver, é sobre existir. E eu confesso a você que essa é uma realidade comum a todos nós, não só a você que me ouve, mas a mim também. Se eu não tomar cuidado, meu relacionamento com Deus se esvazia pela minha ausência de disciplina e decisão. Se eu não tomar cuidado, eu perco o meu casamento debaixo dos meus olhos. Se eu não tomar cuidado, eu vou pregar para todo mundo e os meus filhos vão se desviar dentro da minha casa.
Se eu não tomo cuidado, eu desperdiço a maior oportunidade da minha vida, simplesmente pelo fato de se acostumar com aquilo que jamais poderia se acostumar, por não ter prioridades claras dentro da minha casa e por não viver de fato aquilo que prego. Entenda que nossa vida é como uma casa. Em algum momento, por mais que ela seja linda, ela vai precisar de uma faxina. Em algum momento você vai descobrir que tem áreas da sua vida que você nunca limpou e acumulou sujeiras que agora precisam ser limpas para que a casa continue saudável de se habitar. Nosso coração é igual. Nós vamos vivendo, a vida vai nos cobrando decisões, e quando a gente menos percebe, alguma área da nossa vida foi abandonada e alguma coisa se perdeu no caminho. Quantos que prosperaram e perderam casamentos? Quantos que tomaram decisões equivocadas e perderam a sua família? Quantos que foram longe na vida e chegaram sozinhos no lugar que chegaram? Então a nossa preocupação é, você que me acompanha aqui, você que me segue há muito tempo, eu preciso te dizer, você tem que amadurecer. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos levar a sério algumas coisas. Nós precisamos parar com as pequenas concessões que vamos deixando entrar na nossa vida até o momento que toda a nossa disciplina é roubada. Até o momento que o nosso relacionamento com Deus está em frangalhos. Até o momento que a gente vai precisar de socorro em uma área da nossa vida que poderia estar saudável se a gente estivesse olhando desde o começo. Minha palavra para você é simples. É o ano do nosso despertar. Aliás, a tour do nosso ano, desse ano, se chama Despertar. O Despertar. Não importa, se você não estiver atento, a sua vida vai passar desapercebida e você não terá boas notícias no final. Então hoje é o dia de colocar tudo para cima, levantar tapetes, abrir portas de armários, destrancar portas e olhar para todas as áreas da nossa vida e tomar decisões que vão mudar a nossa história para sempre. Se você tem caráter, e eu creio que você tem, você vai tomar decisões, e essas decisões você não vai voltar atrás mais. Eu posso ouvir um amém nesse climão que está ficando? Entenda, todas as vezes que somos confrontados, baixamos as nossas orelhas, ficamos calados, mas não é sobre isso. Quando você é confrontado pelo Senhor, é a hora de tomar uma postura para viver de fato aquilo que Ele está nos chamando para viver. O caos da nossa vida começa com as pequenas concessões. É como a palavra de Deus diz: se não temos domínio, nos tornamos como estrada, ou melhor, cidade sem muros. Qualquer um entra, qualquer um estraga, qualquer um gera problema. Antes de entrar no palco, antes de entrar para gravar essa série, eu recebi um vídeo que fiquei chateado. Na nossa casa onde moramos, um caminhoneiro passou por cima de toda a grama, sendo que tinha uma estrada do lado. Parece bobo, não parece? Mas é exatamente assim a nossa vida. Aonde você não coloca muro, alguém vai desrespeitar a regra. Parece que faz sentido para você, mas se você não avisar, vai alguém lá e vai estragar aquilo que você construiu. Nosso coração é igual. Se você não estabelece limites, você será traído. Se você não estabelece limite, você será abandonado. Se você não estabelece limites, você vai fazer de tudo para agradar alguém e vai perder o seu próprio coração. A nossa vida precisa ser organizada. Escrevi no meu papel aqui, eu gosto de anotar. Então eu coloquei: o caos não começa grande, ele começa nas pequenas concessões. Começa quando a gente falta a nossa rotina, quando nós não temos a nossa vida organizada. Falta quando nós não temos uma disciplina. Falta quando nós não temos uma vida com Deus vibrante. Falta quando nós não temos vida de oração. Então não adianta você ver o meu vídeo segunda, se quarta-feira você tem uma outra rotina completamente, destrutiva para roubar aquilo que você recebeu do Senhor. Posso ser sincero? Não adianta você me ouvir segunda e pular o carnaval na terça. Não adianta nada você ouvir a mensagem e trair a sua esposa. Não adianta nada você ouvir a palavra de Deus, ser tocado pela mensagem, mas não mudar os seus hábitos destrutivos. Não adianta nada você ouvir da palavra de Deus e amaldiçoar todos que estão à sua volta. Não adianta.
Por isso que consertar é organizar a vida, olhar os pontos frágeis e colocar reforço. Qualquer coisa que você vai construir, é importante que seja começado de maneira certa, pensado com reforços, para que não haja problemas no futuro, infiltrações no futuro, porque senão você vai perder em algum momento em um lugar que não poderia perder. Então eu comecei aqui dizendo o seguinte: primeira coisa que nós precisamos resolver dentro de nós é a nossa eternidade e a nossa identidade. A maior crise de um ser humano começa exatamente quando ele não sabe qual é a sua eternidade e ele não sabe quem ele é de verdade. Quem não sabe quanto custou, se dá a qualquer preço, se envolve por qualquer camada. E não me leve a mal, meu lindo, mas quanto mais certeza de quem você é em Cristo, menos golpe você cai. Meu Deus do céu. A gente aprendeu a vida toda que casar virgem é um presente. Lembra que a gente aprendeu sobre isso? Sabe por que as pessoas perderam esse princípio? Porque não sabem de fato quanto valem. Sabe por que alguém consegue se relacionar com todo mundo sem se priorizar e valorizar quem ela é? Porque ela não entendeu o quanto vale, qual o preço que ela custou na cruz do Calvário. Você se encontra em todos os tipos de relacionamentos maus, tóxicos, porque você não sabe quanto você custou na cruz. Se você soubesse quanto vale, não sentaria em qualquer mesa. Se você soubesse quanto custou, não aceitaria qualquer proposta, porque você sabe que há um propósito maior sobre a sua vida. Me entenda, não me leve a mal, eu preciso falar isso para você. A nossa vida se perde não é no caos eterno, não, é nas pequenas concessões daquilo que você, por não saber quem é, vai deixando entrar, por não saber quanto custou, vai deixando entrar na sua vida e acessar o seu coração. Mas hoje está na hora de você levantar os muros bem alto. Está na hora de você mudar fundamentos da sua história, para que a gente possa viver o melhor ano da nossa vida. Você precisa voltar às bases que eram lá do começo. Duas perguntas. A primeira, para você que nunca aceitou a Jesus como Salvador. Começa dessa maneira hoje. Se você não entregar a sua vida para Jesus de verdade, você sempre estará servindo a dois senhores, sempre tentando beber de duas águas, e você não será feliz. Não adianta procurar Jesus hoje e tentar procurar outra coisa amanhã. Jesus é suficiente e tudo que você precisa está nele. Ele é uma fonte inesgotável, e quem beber dessa água nunca mais terá sede. Dave, já no começo, porque a vida se resolve na prioridade. O que vem primeiro? Pronto, a sua eternidade e a sua identidade. Você está longe de Jesus, então tem uma coisa para você: hoje é o dia de você voltar. Se arrependa, lembre-se de quem você era quando Jesus estava no controle. Lembra de quem Ele é. Lembra que foi o sangue dele na cruz do Calvário derramado pelos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados. Mas não é sobre ter remorso, não é sobre ficar de consciência pesada, não, é de arrepender-se e deixar Jesus mudar tudo dentro de você. Eu estava numa emissora de televisão alguns dias atrás, e uma das pessoas que estavam lá, uma pessoa famosa, disse para mim: eu queria muito servir a Jesus, mas não consigo. Falei: não entendi, por quê? Ela falou: porque as tentações são grandes demais. Só que ela falou para a pessoa errada. Eu olhei para ela e disse: posso te falar uma coisa? Você não conheceu Jesus de verdade. Porque se você conhecesse Jesus de verdade, saberia que nenhuma tentação vale a pena, que nada vale mais a pena do que estar na presença de Jesus. Aí ela começou a chorar e disse: me explica melhor. Eu falei: talvez você ouviu sobre Jesus da maneira errada, porque se você conhecesse Ele de verdade, seu coração estaria rendido e por amor a Ele, abriria mão de qualquer proposta mundana. Não há nada melhor nesse mundo do que dormir em paz. Não há nada melhor nesse mundo do que ter a certeza da nossa eternidade. Não há nada melhor no mundo de saber que existe um Deus do céu que cuida de mim, da minha casa, da minha família, e que aonde eu não posso Ele vai, ao que eu não tenho poder para fazer e capacidade, Ele age no meu lugar. Eu tenho o Deus que criou os céus e a terra para cuidar da minha família, do meu coração, e eu estou abrindo por causa de lixo. Então hoje você vai se posicionar. Duas perguntas, uma resposta. Primeira pergunta para você que nunca tomou a decisão por Jesus: hoje é a hora. Segunda pergunta para você que está longe: hoje é a hora de voltar para casa. E a gente continua o assunto depois da sua decisão.
Como assim? Simples, prioridade. O que vem primeiro? Não é o carro, não é a casa. Não, é o seu espírito. Se você estiver em Cristo, todas as outras coisas serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se a gente não corrige na base, não adianta tentar ouvir uma vida pela metade. Deus está chamando você hoje para viver o evangelho completo, aonde você renuncia, mas terá uma colheita extraordinária, aonde você vai ter renúncias, mas vai dormir em paz. E se Deus quiser, nem remédio para isso precisará mais. 2 perguntas, uma resposta. Se a sua decisão aqui no auditório é sim, eu vou contar até 3 e você levanta a sua mão. 1, 2, 3. Pode ficar de pé quem está tomando essa decisão, rapidão. Bora, só quem está tomando a decisão, fique de pé. Levante quem está tomando a decisão. Fique de pé quem está tomando essa decisão. Posicionamento exige postura de posicionamento. Amém. Feche os seus olhos, rapidão. Aonde você está? Diga comigo: Senhor Jesus, reconheço que Tu és o meu Salvador. Reconheço que eu sou o pecador que o Senhor Jesus foi para a cruz salvar. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve o meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Vamos continuar. Resolvemos o problema principal. Se você está aí na sua casa ou qualquer lugar do mundo e tomou essa decisão, é importante você registrar nos comentários. Diga: eu tomei a melhor decisão da minha vida. E se você tiver algum amigo agora, liga para ele e diz: e aí, orou também? Sabe de uma coisa? Tudo que Deus faz em nós, não fica em nós, multiplica. Não, você não entendeu, eu vou dizer de novo: multiplica. Vai alcançar os teus filhos, vai alcançar os teus netos, vai alcançar a sua empresa, vai alcançar os teus negócios. Posicionamento, ponto. Agora continuamos. Tomamos a decisão, Jesus entrou, nossa identidade é dele. Se você já tinha tomado, então você já sabe de tudo isso. A questão agora é: e o que vem depois? Pronto, uma rotina nova. Nós, como cristãos, precisamos ter rotina de gente que segue a Cristo. Nossa rotina não é bagunçada, a nossa vida não está na promoção, a gente vale muito. Nós temos um valor especial ao Senhor. Portanto, nossa rotina precisa ser consertada. E eu anotei coisas importantes. A partir de hoje, você não é mais, como eu posso dizer, uma cidade sem muros. A partir de hoje, há uma porteira na sua vida. Há um portão para entrar na sua história. E o Espírito Santo é o que faz o aceite. Primeira decisão que você precisa tomar: o que entra a partir de hoje na sua casa? O que entra a partir de hoje no seu coração? Qual é o tipo de sentimento? Qual é o tipo de conteúdo? Qual é o tipo de relacionamento que agora vai ser parte da sua vida? Segunda coisa: o que sai. E o que sai é mais importante do que o que entra nesse começo, porque tem coisas que para entrar precisa ter espaço vazio. Então algumas coisas vão ter que sair de uma vez agora. Entenda bem o que eu vou dizer. Eu sei que você ama Jesus, eu sei que é maravilhoso chorar na presença de Deus, mas alguns hábitos seus precisam ser mudados para sempre. O Evangelho, ele transforma a nossa vida. Algumas coisas não condiz mais com você. Algumas palavras que você dizia, não pode falar mais. Não pode? Exatamente, porque você não vai aceitar mais isso. Lembre-se que essa não é uma mensagem evangelística, por mais que você aceitou Jesus por causa dela. Mas ela é uma mensagem de confronto e direção. Você vai alinhar as coisas. Pega um papel e uma caneta e escreve tudo. Seja pedagógico.
Pega um papel e uma caneta, escreve o que você quer para a sua vida, o que você quer para os seus filhos, o que você quer para o seu casamento, e o que você quer determina o que entra e também determina o que sai. O que precisa sair da sua vida hoje, para que você possa viver leve aquilo que Deus tem para você. O que você faz no secreto que te envergonha, o que você faz que precisa parar e sabe, mas não tinha força, hoje você vai desenvolver a força necessária e você vai tirar da sua vida. Talvez demore um dia, talvez demore 2 dias, mas agora você não descansa enquanto aquilo que precisa sair, saia. Acompanhe até a porta, garanta que esteja fora e feche a porta, para nunca mais entrar na sua vida. Você precisa perdoar alguém? Você não vai esperar o próximo ano, você vai resolver hoje. Leva para fora dos portões da cidade e tranca a porta para nunca mais ver esse sentimento de novo. Sua família não será governada pelos sentimentos que frustraram as gerações anteriores. Na sua vez vai ser diferente. Está comigo? Decida o que vai permanecer e decida o que vai terminar. Comece coisas novas, ciclos novos, e encerre ciclos necessários. Vai doer, eu preciso te assegurar que vai doer, porque a gente vai sair totalmente do que estava acostumado. Mas eu preciso falar para você, é óbvio, mas alguém tem que dizer: se você não fazer, ninguém vai fazer por você. Eu anotei uma coisa aqui que eu preciso que você entenda: Deus não governa no lugar da sua responsabilidade. Deus não toca a mão naquilo que você precisa fazer. Deus não vai fazer aquilo que você precisa se decidir para tanto. Portanto, se você não governa na área que Deus deixou para você, alguém vai governar no seu lugar. Se você não decide, não se posiciona, alguém decide por você. Ou melhor, quem não decide, já decidiu. Nós não deixaremos áreas abertas na nossa vida. Nós não deixaremos a nosso coração sem muros. Nós levantaremos muros, nós governaremos sobre a nossa casa, nós estabeleceremos novas rotinas, nós cuidaremos da nossa vida espiritual, nós cuidaremos do nosso casamento, nós cuidaremos dos nossos filhos, nós honraremos ao Senhor em todas as nossas áreas da nossa casa, da nossa vida e da nossa história. Lembre-se, Deus não governa aonde é a sua responsabilidade, é você que faz. O que precisa sair, manda sair. O que precisa ficar, deixa ficar. Corte ciclos e comece novas estações dentro da sua casa. Quando você toma decisões sábias, quando você coloca algumas coisas no papel, você vai ver que era mais óbvio e urgente do que imaginava. Pegue os teus relacionamentos e coloque num gráfico o que faz bem para você e o que te afeta, o que te leva para longe de Deus e o que te aproxima dele. Faz uma métrica, coloca no gráfico, coloca o nome da pessoa e coloca: me aproxima de Deus, me afasta de Deus, me faz bem, me faz mal. Coloca o X. Uma mensagem, um X negativo já era motivo para você vazar. Mas sabe por que você não faz? Porque você está escravizado num relacionamento. Então é por isso que a nossa vida não avança. Não é por falta de notícia, é falta de posicionamento. A gente já sabe de tudo, só não tem coragem para fazer. Coisa de homem, coisa de mulher. Decisão. Não faz bem, não serve, fecha a porta e deixa para o lado de fora. Acabou. A gente fica administrando problemas que deveriam ser resolvidos na raiz. A gente fica tentando administrar circunstâncias que poderiam ser resolvidas com um não bem redondo. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Continuamos. Quando você resolve, quando você cria parâmetros, aí chega a hora de você criar uma rotina nova para você. Quando você acorda hoje, o que você faz? Não precisa me responder, pensa. Qual é o seu primeiro pensamento do dia? O que você faz quando acorda hoje? Pensa comigo. O que você faz? Você ora? Sim ou não? É constrangedor, não é?
Porque a gente ama Jesus, mas na nossa rotina não tem Ele como parte. A gente sabe que Ele é a resposta para tudo aquilo que a gente precisa, mas Ele não entra em nenhum momento do nosso dia. Aliás, Ele só entra quando tudo dá errado. Conserta a rotina. Muda a prioridade. Jesus precisa ser a prioridade do seu dia. Você não pode deixar Ele para depois. Se você deixar Ele para depois, você esquecerá dele e perderá a essência do que precisava para começar bem a sua rotina. Avisa o irmão do lado, avisa para seus amigos, diga: não liga para mim antes de falar com Ele. Não converse com ninguém antes de conversar com Ele. Se você colocar isso como parte da sua vida, o seu dia vai ser frutífero e extraordinário. Porque você começou da maneira certa. Quando você começa o dia na presença de Jesus, com toda certeza terá testemunhos extraordinários para contar no fim dele. Se Jesus for parte da sua rotina e prioridade dela, aquilo que ficava para depois será a primeira parte do seu dia e portanto mudará todo o seu futuro e o seu destino. Se Jesus é a prioridade, tudo é ajustado de maneira perfeita. Posso continuar? Rotina. Conserte a rotina. Coloque Jesus como prioridade. Jesus como prioridade é dobrar os joelhos, abrir a Bíblia, faça o seu devocional. Não estou fazendo propaganda do devocional não, faça qualquer um, tem um monte. Mas faça o seu devocional, se alimente daquilo que te edifica, se alimente daquilo que te aproxima de Jesus, se alimente daquilo que faz bem para a sua alma, para o seu espírito. Quando você começa bem, o seu termômetro muda, seu tanque enche já de manhã cedo. Tem gente que vive a vida toda na reserva, sempre tem pouco, sempre está acabando. Não, lindo, se abasteça de manhã, se encha da presença dele. Quando você sair da sua casa, não é qualquer coisa que vai tirar você do sério, não é qualquer coisa que vai mexer com as suas emoções, não é qualquer coisa que vai tirar o seu foco, porque você tem um objetivo e Cristo é a prioridade do seu dia. Volte a dizer que ama as pessoas que você precisa. Volte a consertar rotinas que você perdeu por causa da ausência de prioridade. Defina a sua rotina e coloque Jesus como prioridade. E aqui eu poderia falar de muitas coisas. Priorize sua saúde, faça alguma atividade física, se alimente bem, beba água, mas não é a minha área. Agora, se eu falar para você sobre Jesus, essa é a minha vida. Se eu falar sobre política, eu estou mentindo. Eu estou tentando fazer o que eu sou um especialista, mas eu não entendo nada. Agora, se eu falar sobre Jesus, pode confiar, porque quem mudou a minha vida foi Jesus. Quem transformou a minha história foi Ele. Quem governa a minha casa é Ele. Está entendendo? Tempo. Organize o seu tempo. Tempo é diferente de rotina, porque tempo é a porção que você dedica para aquilo que é importante, e isso é você que vai decidir. Organize o seu tempo. A sua rotina vai fazer isso ser automático, e a prioridade vai mudar. Mude o seu consumo. Você entendeu? Não assista qualquer coisa, não ouça qualquer coisa, não veja qualquer coisa. Você merece muito mais. Não se contamine, não deixe o mal entrar pelos seus olhos. A Bíblia diz que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Não deixe qualquer coisa entrar na sua casa. Faça um exercício, revisite as últimas séries que você assistiu. Revisite os últimos filmes que você assistiu e pegue aquela playlist do Spotify e veja quais foram as músicas mais ouvidas do seu 2025. Talvez, só talvez você vai ter vergonha, porque você gastou mais de 70% do seu tempo consumindo coisas que não edificaram a sua vida em nada. Não estou falando de ser um talibã não, meu lindo. Não estou falando que você não pode ter entretenimento. Só estou falando que a sua prioridade precisa ser respeitada. Coloca no percentual, pelo menos tem que ser mais o que edifica e menos aquilo que te distrai. A gente está num mundo onde distração já tem muito e é suficiente. A gente precisa de coisas que mudam a nossa vida, de coisas que edifiquem a nossa casa, que transformem o nosso casamento, que tragam um peso de glória para dentro da nossa família, não coisas que desviem o nosso coração e os nossos sentimentos. Prioridade. Coloque mais louvor na tua playlist. Coloque mais coisas que te edificam na frente dos teus olhos.
Pare com perda de tempo. A gente já está velho demais para perder tempo nessa vida, meu lindo. A maioria aqui já passou dos 30. Nossa vida está voando. Eu já vou fazer 36 anos. Parece que foi ontem que eu tinha 19. Eu tenho pouco tempo nessa terra para pregar o evangelho, e eu vou gastar a minha vida com a prioridade que é aquilo que Deus me chamou para fazer. Então agora, entenda, vamos organizar a nossa vida de verdade. Faz um planner, faz um planejamento. Eu fiz uma coisa sem pensar. Ano passado eu coloquei no meu coração: eu vou fazer um mês sem errar. Eu vou fazer um mês, eu vou cuidar da alimentação, eu vou cuidar da minha saúde física, eu vou cuidar da minha vida com Deus, eu vou fazer... irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu começo segunda-feira de novo um mês sem errar. Sabe por quê? Eu entendi que a cada passo que eu dou para a melhora, coisas da minha vida são ajustadas de maneira poderosa e automática. Coisas que demorariam anos, em dias começam a acontecer. Coisas que eu havia perdido voltam para dentro da minha casa. Eu tive a alegria de ver o meu filho chorando na igreja esses dias atrás e dizendo para minha esposa: mamãe, não se preocupa, eu estou sentindo alguma coisa diferente, mas é tão gostoso. Ei, eu quero declarar que os teus filhos serão cheios do Espírito Santo, que a tua casa será restaurada, que o teu casamento será intocável, que o mal não terá poder sobre a tua família, porque a rotina da tua casa é santa, porque a rotina da sua família é preparada e dedicada para a glória de Deus. Filtre os seus pensamentos e coloque em ordem a sua vida com Deus. Só que não adianta me ouvir agora e ficar em silêncio. Lembra do grupo dos amigos? Lembra da sua família? Chama todo mundo e que faz o plano. Estabeleça o plano. Estabeleça o plano. O que sai, o que entra, o que permanece, o que vai ser consertado, a rotina, o jejum, o motivo de oração, a leitura, tudo o que você vai fazer, coloque num plano. Coloque num papel e faça um propósito com quem você ama. Se você suportar, você vai ter a maior colheita da sua vida. Não pegou? Eu vou falar de novo. Se você planejar e executar, essa será a maior colheita da sua vida. Não. Preciso dizer para você. Final do ano passado, Deus falou comigo: Dave, 2026 é o ano da colheita. Só que eu não saquei a bolada, irmão. Deus falou comigo sobre colheita, porque na verdade precisava alinhar a minha casa. Deus falou comigo sobre colheita, porque alguma coisa dentro de mim precisava ser ajustado primeiro. Então eu quero que você entenda: sim, esse é o ano da maior colheita da sua vida. O que Deus vai fazer nesse ano, em nenhuma estação da sua vida aconteceu. E não é só porque Ele é maravilhoso, porque Ele é, mas é porque você vai tomar decisões sábias, porque você vai tirar da sua vida aquilo que tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus, porque você vai encerrar ciclos que demorou anos para encerrar. Esse ano não é o mesmo garoto e a mesma garota do ano passado. Agora é alguém posicionado. Você vai se posicionar na sua casa, você vai escolher o que entra e vai escolher aquilo que sai, porque você não é uma cidade sem muros. Pelo contrário, Deus está colocando discernimento em você, e você vai tomar decisões sábias e vai governar a sua casa e vai colocar em ordem a sua vida. E por isso 2026 será o ano da maior colheita da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração.
E agora, nesse final de mensagem, eu vou deixar 2 links para você. O primeiro é para você saber se vamos passar na sua cidade com a nossa tour O Despertar. Lembrando que eu tenho esse presente aqui para entregar para você no dia, algo que vai marcar a sua história. E o segundo link é sobre os nossos 2 livros que nós acabamos de lançar. Primeiro, o nosso devocional Oi Deus, Sou Eu de Novo, e também o nosso novo devocional de 31 dias chamado Um Mês Sem Errar. Eu estou deixando na descrição do vídeo, e se você ainda não tem um desses exemplares, eu quero enviar para sua casa. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima mensagem. Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Eu tenho uma palavra de Jesus para você. Meu Deus do céu! Olha, eu sei que você já deve ter encaminhado para alguém essa mensagem antes de assistir. Pare de se estressar com aquilo que não muda. Amém. Irmão, eu já quero que você pegue essa mensagem e mande para uns 10 pessoas. Não como indireta, amém? Mas como uma palavra de Deus. Essa palavra de verdade. Eu vou falar uma coisa, eu vou ser bem sincero. Eu queria ter ouvido essa palavra há uns 10 anos atrás. Irmão, eu teria vivido muito mais leve. Teria fechado muito menos o tempo se eu tivesse aprendido isso aqui antes. Irmão, eu só vou dar um spoiler para você. Tem algumas coisas que a maturidade e a vida com Deus nos faz viver rápido, se fingir de doido no meio do caos. Irmão, isso é maravilhoso. Vamos para a palavra. Eu só quero te pedir um favor rápido e muito importante. O povo aqui de Joinville está super engajado. Para a gente dizer, curte o vídeo, curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo que você puder e para quem você também quer. E se inscreve no canal. Nós vamos chegar a 20 milhões de inscritos e só falta 9 milhões e meio. Só falta 95% da meta. Mas a gente vai conseguir. Você crê? Amém? Amém? É lindo! Para Deus nada é impossível e Ele está fazendo. Então agora vamos para a mensagem que eu estou com ansiedade para pregar essa palavra. Bora! Tem coisa que não adianta, não muda. Sua mensagem do Mentoria de Vida já vai começar. Mas por uma questão de honra, eu estou passando rapidamente por aqui para lembrar a você que nós temos um patrocínio do Mentoria de Vida que faz com que essa mensagem chegue para você todas as quintas-feiras. É a Facilite Benefícios, que já está na nossa vida há mais de 5 anos e agora no nosso canal do YouTube, nos ajudando a servir você. Então, da próxima vez que você precisar de proteção veicular, você pode contar com a Facilite há mais de 13 anos no mercado, líder número 1 no Reclame Aqui, e eu vou deixar ao final dessa mensagem um link na descrição do vídeo para que você possa chamá-los direto no WhatsApp e conseguir algo bem especial para você. Então, a próxima vez que você precisar de proteção veicular, lembre-se da Facilite Benefícios. Isso foi uma indireta. 1 Samuel capítulo 17, verso 28 diz: E Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando ele falou aos homens, e a ira dele, de Eliabe, acendeu-se contra Davi e disse-lhe: Por que descestes para cá? E com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a inconveniência do teu coração, pois desceste para que pudeste ver a batalha. E Davi disse: Que fiz eu agora? Davi maravilhoso, irmão. O que eu fiz agora aqui? Não há uma causa. Aí, irmão, aqui começa a melhor parte. E ele se virou dele para o outro e falou da mesma forma. O povo respondeu novamente da forma anterior. Eu vou te falar o que está acontecendo aqui. Escute bem. Davi, ele é o futuro rei de Israel. Só para você lembrar. Foi ungido por Samuel para ser o rei. Mas só para te lembrar, ele não era o preferido da casa.
ele era a última opção. Davi era o improvável daquele lugar. Eliabe era o irmão mais velho, o mais preparado, o mais habilitado, o mais capaz. Mas o escolhido foi Davi. Então Davi tem que lidar com essa circunstância, de saber que ele é um improvável e de se tornar inimigo de pessoas que ele não queria ser inimigo pela palavra que recebeu. Infelizmente isso é parte da nossa vida. Crescer atrai inimigos desnecessários, isso é parte. Não adianta. Você trabalha numa empresa, se você for promovido, no outro dia alguém vai se tornar seu inimigo, isso é parte. Se você casar e prosperar, alguém vai ser teu inimigo. Alguém que amava você quando você estava solteiro, que ficava feliz com as suas pequenas conquistas. Mas se a sua conquista fazer sombra para a conquista dessa pessoa, essa pessoa talvez vai parar de amar você e se torne seu inimigo. Isso é a vida, é comum a todos. Só que a questão é o que nós fazemos com isso. Davi é esse garoto improvável, está crescendo, está aparecendo. Só que ele ainda está dentro de um contexto que poucas pessoas sabem a palavra que ele carrega. Mas o irmão de Davi sabe a palavra que ele carrega. E aqui acontece um cenário diferente assim. Tem uma batalha acontecendo, tem um gigante desafiando por 40 dias os soldados. Ele é uma história muito conhecida, Golias e Davi, você já sabe. Só que para mim o que importa aqui é o coraçãozinho de Davi. Davi está chegando no campo de batalha com marmitas na mão. Davi não está chegando armado, Davi não foi para guerrear com ninguém. Davi foi para levar comida para os irmãos. Ele só está fazendo dele, guarda essa palavra. Ele só está fazendo dele, ele não está fazendo nada demais. Ele não foi se alistar para o exército, ele não foi para dar-lhe um pau no gigante, ele não foi para fazer nada. Ele foi para levar comida para os irmãos. Só que quando você chega no lugar e uma oportunidade se abre, não importa o que você tem na mão, o que importa é o que está no teu coração. Está comigo? Quando Davi vê o gigante desafiando todo mundo, Davi é um garoto que ninguém conhece a história secreta dele, ninguém sabe o que ele viveu de verdade. E o que ele viveu de verdade é muito mais poderoso do que todo mundo poderia imaginar. Porque quando ele foi ungido a ser rei de Israel, a Bíblia diz que o Espírito de Deus entrou nele. Então sobre ele repousava o Espírito de Deus. Davi venceu o urso, Davi venceu o leão. Então Davi tinha um score grande que ninguém sabia. Você está comigo, amém? Então esse garoto que tem um histórico que ninguém conhece, que tem um currículo que não é postado na rede social, chega para levar marmita para os irmãos. Ele está na base da pirâmide, com as marmitinhas na mão ali, levando comida para os irmãos. E aí ele olha o gigante e diz: olha, eu acho que eu dou-lhe um pau nesse gigante aí. O que é maravilhoso, não é mesmo? Ele não é normal. E aí ele pergunta para um soldado. Só que eu quero que você visualiza comigo, pelo amor de Deus. Aqui do lado tem Eliabe. O Eliabe, pancadão, bombado. E irmão, e o Davi tá um pós-monjaro, tá magrelo, tá, entendeu, irmão? Não tem aparência, ele não tem aquele uau, ele era tipo um sabor, entendeu? Desculpa a referência, mas é só pra você entender. Ele não tá naquele meio ali, ele é só um rapazinho mesmo, tal, top. Mas ele olhou e falou: olha, eu arrebento esse gigante aí. E aí eu imagino que pela cabeça de Davi falou assim: eu dei um pau no leão. O leão já virou estampa de camiseta. Eu dei um pau no urso. Faleceu. O que é esse gigante? Aí Davi pergunta para alguém. Lembra comigo, Davi não está falando com o irmão dele. Ele está falando com aqui, ó. O irmão está aqui. O que vão dar para quem dá um pau no gigante? Aí o irmão de Davi ouve ele aqui. Aí o irmão de Davi grita: ei, cala a boca, Davi. E ele está aqui, ó. E aí o irmão começa a falar: eu sei que você sente no seu coração. Uai, como que você sabe que está no coração do outro? Já está errado. E aí ele começa: eu sei que está no teu coração, eu sei das tuas intenções. Vai embora, você veio aqui para ver a gente sendo humilhado. E ele diz: volta a cuidar das poucas ovelhas do seu pai. Ele menospreza o que Davi faz, ele menospreza o que Davi carrega, e ele tenta calar a boca de Davi. Aí Davi diz assim: está na Bíblia. O que eu te fiz, cara? E aqui vai demonstrar o que Davi carrega. Se ele para e diz: poxa, Eliabe, não pensa isso de mim não, Eliabe. Poxa, vamos resolver isso. Não, então desculpa, eu não vou me meter nos problemas, não vou fazer nada disso. Eliabe, vou provar para você que você está errado. Meu coração é bom. Esse é o maior problema da nossa vida. É tentar lutar batalhas que não tem como vencer. A maior guerra nossa
é quando a gente tenta convencer alguém de algo que não tem como convencer. É quando a gente tenta mudar algo que só Deus pode fazer. É quando nós tentamos entrar em batalhas que só Deus pode vencer. É quando a gente entra em lugares que não tem o que fazer. A gente não tem o que fazer. E aqui eu começo a olhar para o Davi e dizer: Davi, tu é um ícone. Porque o Davi fez assim: o que eu tenho a ver com isso? Com licença, obrigado. E pergunta para outro. Irmão, eu vou falar uma parada para você. Ele perguntou para outro: o que vão dar para quem dá-lhe um pau no gigante? Ô André, quantas vezes a gente já entrou em brigas desnecessárias por ausência de maturidade? Quantas vezes nós brigamos porque a nossa visão sobre o nosso inimigo estava errada? A gente pensou que aquilo era o nosso inimigo, mas o nosso inimigo é o gigante. Essa é a parada. O inimigo de Davi não é Eliabe. O inimigo do Davi é o gigante. Só que se ele deixar que a boca de Eliabe contamine o coração, o gigante vai embora e ele perde a maior vitória da vida dele. Essa é a parada. É lindo. Às vezes nós estamos lutando batalhas que não serão vencidas na força do nosso braço. Às vezes nós estamos batendo em ponta de faca. Às vezes nós estamos nos desgastando, gastando energia, perdendo tempo com aquilo que não adianta, não vai mudar. Você continua seguindo para ter o gigante, para vencer a tua batalha, e deixa que aqueles que estão gritando à sua volta gritem à sua volta, e acaba lá, deixa lá. Essa é a parada. A nossa maior dificuldade é porque ao invés da gente ir para o gigante, a gente fica no Eliabe. Quantos de nós já paramos de viver algumas coisas que estávamos vivendo por causa de Eliabes que se levantaram na nossa vida? Quantos de nós já paramos de desfrutar de realidades por causa de um Eliabe que se levantou? Aí a gente fica para o Eliabe e diz: não, Eliabe, olha, você está errado, Eliabe. Irmão, o que eu acho, eu vou te falar o que eu penso de Davi. Das duas, uma: ou Davi era sinistro de maturidade ou tinha TDAH. Ele não deve ter ouvido o que Eliabe falou, irmão. Porque ele falou assim: fala uma coisa com vontade de dar um soco na cara do Eliabe. Eliabe, cala a tua boca, Eliabe. Mas essa é a parada. Se você perde tempo com Eliabe, você perde o foco no Golias. Se você olha para o Eliabe, você perde o foco do teu propósito. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui agora para você, lindo. Mas a maioria de nós, às vezes, está perdendo tempo com Eliabes e perdendo foco no nosso Golias. A gente está lutando com batalhas que não serão vencidas e esquecendo daquela que nos traria a maior vitória. A gente está esquecendo de dar prioridade nas coisas que de fato mudam a nossa vida e está perdendo tempo com quem está para ali para destruir o nosso caminho. Eu vou te falar uma parada, irmão. Às vezes a gente está estressado demais porque ainda não aprendeu a escolher as batalhas certas. Pronto, só isso. Quantos aqui tem empresa? Levante a mão. Muita gente. Quantos aqui trabalham em empresas? Bom, amém, bastante gente. Me entenda bem o que eu vou dizer. Eu vou pesar bem as palavras. Vou pesar bem as palavras. Tem gente que só não vai. Eu vou melhorar. Tem gente que não vai mudar. Ou você entende a condição da pessoa e trata ela de maneira equilibrada e segue em frente, ou você vai perder o foco da sua vida tentando mudar quem não vai mudar, tentando convencer quem não será convencido, e vai perder o seu gigante de vista. Todas as vezes que você olha para Eliabe, você para de olhar para o gigante. Todas as vezes que você se importa com coisas que não vão mudar, que são pequenas demais, você perde o foco do gigante. Sabe qual que é a realidade de Davi? Davi soube continuar mesmo no meio de uma oposição do seu irmão mais velho. A palavra do irmão de Davi tinha muito poder. Ele é o primogênito, ele é o mais velho, ele é o mais preparado. Só que ouça o que o irmão mais velho disse: volte a cuidar das suas poucas ovelhas. O irmão de Davi está mostrando o coração dele no que ele diz. Ele pensa conhecer o coração de Davi, mas o que ele fala mais do coração dele do que sobre Davi. Volta a cuidar das poucas ovelhas do seu pai. Volta a cuidar. Você está fazendo o que aqui? Eu conheço teu coração, presunção. Eu conheço teu coração. Seu coração é orgulhoso. Davi poderia olhar para Eliabe e dizer: ô Eliabe, você está pensando errado sobre mim.
O Eliabe, eu vou te falar, eu sou uma pessoa boa, olha, eu sou maravilhoso. Só que se ele olha para Eliabe, o gigante vai embora. Você está entendendo o que é o ponto? Mas deixa eu colocar isso na prática da nossa vida. Todos nós aqui, em algum momento, vamos lidar com Eliabes na nossa vida. Todos nós. Todos nós, em algum momento, seremos afrontados por Eliabes. Eliabes só vem para tirar o foco do gigante, sempre. Os Eliabes não acreditam em você. Os Eliabes não sabem de fato quem você é. Eles afirmam saber quem você é, mas eles não te conhecem de verdade. Eles acreditam saber o que você sente, mas eles não sabem as suas intenções. Então, para quem acha saber sobre você, você não tenta convencer do contrário, porque a pessoa já tem uma opinião. Eu vou te falar uma coisa interessante. Vocês me conhecem, eu sou daqui. Nós se vemos no mercado de vez em quando, na padaria. A gente está aqui, eu nasci aqui, eu morei no Comasa a vida toda. Eu morava em The Middle, Comasa e Espinheiros. Boa Vista era mais para frente. Dependendo da pessoa, dizer que eu morava no Boa Vista, que eu achava mais chique. Mas eu estava ali no meio, na Praia Grande. Comasa para um lado, Espinheiro para o outro. Amém? Eu sei de onde eu saí. Eu sei quem eu sou, eu sei as minhas origens, eu amo a minha vida aqui. Tanto é que eu nunca me mudei. Mas de vez em quando alguém manda uma mensagem, alguém faz um vídeo, gravando alguma coisa, falando alguma coisa. E eu descobri que algumas pessoas, você não pode perder tempo tentando convencer que elas estão erradas. Você só tem que seguir a vida. Uma vez eu tive uma experiência interessante, pedagógica. Alguém mandou uma mensagem para mim, dizendo que eu não ajudava ninguém, e que falou um monte de besteira lá. Aí eu abri o Instagram, era uma senhora, uma carinha de crente assim. Falei, eu não quero ter essa irmã como minha inimiga, é tão bonitinha, eu vou falar com ela. Aí eu mandei uma mensagem para ela. Falei, minha linda, a senhora precisa conhecer melhor. Aí eu mandei para ela tudo que a associação faz. Aí mandei para ela tudo que as coisas que são feitas. Ela disse quando me respondeu, mas a minha opinião não vai mudar. Tudo que ela falou que a gente não fazia, eu mostrei para ela que a gente faz. E ela falou, a minha opinião não vai mudar. Aí eu entendi uma coisa, tem gente que vive a vida toda tentando provar para Eliabe que o coração dele é bom. Só que aí, a cada dia que passa, o gigante vai ficando mais distante. Sabe como que a gente muda a maneira de tratar as pessoas que se tornam Eliabes na nossa vida? Mudando a perspectiva que a gente os enxerga. Eu vou falar algo e você precisa entender com amor o que eu vou dizer. Os Eliabes não são seus inimigos. Guarda isso que eu vou dizer. Eles não são seus inimigos. Mas como assim, David? Eles estão me atacando. Mas eles não são os seus inimigos. Sabe como a gente muda a perspectiva? Quando você, ao invés de olhar com ódio, você olha com compaixão. Quando ao invés de tentar rebater, você só segue a vida. E aqui, meu lindo, a nossa vida vai ficar cada vez mais leve, porque tem coisas que, se estressar, não vai mudar o roteiro da história. Os Eliabes sempre vão aparecer, os Eliabes sempre vão se levantar, os Eliabes sempre vão tentar roubar a tua paz, roubar o seu coração, tirar o teu foco. E aqui é onde entra a maturidade. Lembra que eu disse para você no começo? Eu queria ter ouvido essa mensagem lá atrás. Por quê? Porque eu perdi muito tempo na minha vida tentando discutir com Eliabe e perdendo o gigante de vista. Eu já vivi muito tempo olhando para aquilo que os outros diziam, falavam, e tentando amoldar a minha realidade para agradar as pessoas que sempre serão os Eliabes, nunca serão de fato parte da minha vida. E aqui é uma coisa muito importante, lindo. Basta você olhar para a vida das pessoas. A maioria das pessoas que estão amargas, estressadas, revoltadas, é porque elas estão sendo moldadas pelo Eliabe e não estão vencendo os seus gigantes. Hoje eu vi um vídeo por um acaso que demonstra muito como nós estamos, a nossa vida, como a sociedade está. Um rapaz de bicicleta estava numa ciclovia, e eu não tiro a razão dele, está tudo certo. Mas um cara tinha batido o carro e parou o carro no meio da ciclovia. Aí o cara parou de bicicleta, irmão, vai 10 centímetros para o lado e passa. Ele parou, começou a filmar e disse, tira o carro da ciclovia. Irmão,
passa pelo lado, eu acabei de bater o carro. Não dá vontade de você ficar ali? Cara, você está errado. Você é maluco. Sai daqui, tonto. Pega a bicicleta, passa pelo lado e vaza. O problemático. Nosso lado brigão é assim. Sabe? Todo um soco para o pneu dessa bicicleta. Irmão, e aí eu achei maravilhoso, porque o rapaz estava no telefone e falou assim: ô, seu ignorante, custa passar pelo lado. Mas tinha alguém mais inteligente com ele dentro do carro que deu a ré e saiu da ciclovia. Irmão, deixa o Eliabe embora. Você não pode perder tempo com Eliabe. Grava o que eu estou dizendo. Você não perde tempo com Eliabe. Deixa ele embora. Você quer que eu dou a ré? Então eu dou a ré. Se finge de louco, irmão. Porque se a gente não se fingir às vezes de doido, você vai ser inimigo de todo mundo. E essa é a parada. Toda vez que você vira inimigo de Eliabe, o gigante vai embora. Toda vez que você perde tempo com quem você deveria passar longe, o gigante vai embora. E o seu inimigo está lá no meio do campo. É um gigante muito maior. É uma guerra que vai te trazer histórias extraordinárias. Vai mudar a sua vida. O resultado vai mudar a sua história. Mas você ainda está tentando provar para Eliabe: não, Eliabe, olha, eu prometo, Eliabe, que meu coração não é o que você está pensando. Não, lindo, só vai. Eu preciso dizer para você que eu olho para Davizinho vencendo o gigante. E aí eu consigo imaginar a cabeça do Eliabe. Imagina a cabeça do Eliabe. Eliabe disse há minutos atrás: volta cuidar das poucas ovelhas do seu pai. Mas 20 minutos depois ele derruba um gigante. E horas depois Saul coloca ele como líder de 1000 soldados. Já parou para pensar, irmão? Que se ele vira escravo do que Eliabe pensa, ele perde o gigante de vista e não se torna o líder de 1000 soldados. E essa é a loucura. Todo dia tem alguém caindo no conto do Eliabe e vivendo escravo daquilo que os Eliabes pensam. Todo dia. Para de viver porque alguém está falando. Para de desfrutar porque alguém está combatendo. Para de crescer porque quando você começa a parar para olhar para tudo que o Eliabe diz, em algum momento você vai começar a acreditar que o Eliabe está certo. Eu preciso que você entenda que o que Deus está falando conosco aqui essa noite é: quando você dá ouvido para Eliabe, o gigante vai embora. Pronto. Você perde o foco, você muda o seu coração e você começa a ser moldado pela maldade do coração dos Eliabes. Você muda seu jeito, você para de agir com coragem como você agia, porque daí você começa a ouvir o que o Eliabe diz. Se você faz algo diferente, o Eliabe diz: você está fazendo para se aparecer. Aí você começa assim: ai. Aí você está lá dando suor e o Eliabe diz: ei, isso aí, ó, isso aí é bobice. Isso aí, ó, tá querendo se aparecer. Você não é assim, eu te conheço. Aí você, puxa, você entendeu? Você vai filtrando o teu coração. E aí quando você vê, você é o tonto que está parando na ciclovia para brigar com os outros. Você está tão estressado, tão amargurado, porque a sua vida não dá resultado. Você não avança, não vai para frente. Mas não é porque o teu gigante não podia ser vencido. É porque ao invés de você ir para cima do gigante, você foi para cima do Eliabe. Ao invés de você vencer as batalhas certas, você ainda está tentando provar para Eliabe que você é uma pessoa boa e bem intencionada. Poxa, eu precisava dessa palavra lá atrás. Eu já mudei série para provar para Eliabe que eu sabia teologia. Eu já mudei série, mensagem, para provar para Eliabe que eu pregava sobre aquilo que eles diziam que eu não pregava. Sabe qual foi o objetivo ou o resultado? Nada. Eliabe não mudou de opinião, ainda faz vídeo falando mal. Aí hoje, a maturidade e a vida com Deus vai dizendo pra gente: faz igual Davi. Oi? Eu comigo? O que vão dar para quem dar um pau no gigante? Você entendeu? Você deixa o Eliabe no relento. O Eliabe não merece ser respondido. Se você tem um Eliabe na sua vida agora, alguém está pensando: eu vou mandar essa mensagem para ele. Não, lindo. Essa mensagem você não manda para Eliabe. Essa mensagem você manda para o gigante. Ei, lindo, eu estou chegando. O Eliabe não vai me parar. Eu vou vencer as minhas batalhas. Eu vou seguir em frente. Eu vou continuar crescendo. Eu vou continuar prosperando. Eu vou continuar amando ao Senhor. Eu não vou perder o foco da minha missão. Eliabe, beijo, me liga. Aliás, esquece meu telefone e vai embora.
eu vou terminar de verdade aqui. Isso aqui é maravilhoso. Quando você começa a olhar o Eliabe com dó, e você para de responder o Eliabe cansa e encontra outro Davi. Irmão, puxa vida, se você olhar para sua empresa hoje, voltar para sua empresa, para sua casa, você vai começar a ver Eliabe em tudo quanto é lado, irmão. É até perigoso. O Eliabe vai falar, você vai dizer assim, ó. Continua, pode. E essa é a parada. A sua vida vai avançar quando o Eliabe perder voz no seu coração. Só isso. A palavra de Deus diz que Davi olha para Eliabe e diz: Davi, ô Eliabe, não estou entendendo o que você está falando. Me desculpa, eu vou seguir em frente. O que vão dar para quem dá um pau no gigante? Aí, irmão, a Bíblia diz: eles repetem a mesma informação da primeira vez. Aí Davi pega, vai até o gigante, aliás, até Saul. Aí Saul tenta colocar roupa de soldado nele. Eu imagino que deve, nesse momento, um monte de Eliabe devia estar lá dentro também, dizendo assim: ô Davi, vigia não, essa roupa nem coube você. O Davi só está olhando para o gigante. Esquece, não preciso de roupa, não preciso de nada disso. Eu vou regaçar com esse gigante. Aí, irmão, a palavra de Deus está dizendo que o Davi entra no campo de batalha e o gigante faleceu. E o Eliabe, eu não sei, não fala mais nada de Eliabe depois. Depois só vai falar o que Davi fez. Aí vai falar que Davi se torna chefe de 1000 soldados. Aí vai falar que Davi vence uma batalha e as mulheres cantam: Davi venceu milhares, Saul venceu 1000. Aí vai falar dos pecados de Davi também. Mas Eliabe a gente não sabe mais o que aconteceu. E é isso que acontece. O Eliabe, ele vai ficar para trás. E veja, eu não estou criando divisão, porque eu quero que Deus alcance o Eliabe também. Está tudo bem, porque tem gente assim: o Eliabe, talvez você seja um Eliabe na vida de um Davi também. Que climão! Irmão, que Deus nos livre de ser Eliabe na vida de Davi. A gente sempre olha a gente como protagonista, mas às vezes a gente é o Eliabe na vida de alguém. É a gente que entra agorando as coisas dos outros. É a gente que está desanimando os outros com palavra. É a gente que às vezes está pesando o clima em todo mundo. Não, lindo. Deus me livre de ser Eliabe na vida de alguém. E Deus me livre de ser o gigante na frente de um Davi. Porque, irmão, Eliabe será ignorado, o gigante será vencido, e Davi será ungido rei de Israel e levantado como rei. Escolha o personagem que você quer ser, escolha a vida que você quer viver. Irmão, Deus me livre de ser um Eliabe, Deus me livre de ser um Golias. Eu quero o Davi. Eu quero o Davi. Você está entendendo comigo ou não? Termino dizendo para você: quando você amadurecer isso e quando você entender, sua vida vai ficar mais leve. As brigas recorrentes serão totalmente... Vão cair no desuso. Porque você vai começar a trabalhar com Eliabes com misericórdia. O Eliabe fala, você diz: está tudo bem, tudo certo, deixa falar. Ah, mas o Eliabe falou isso. Deixa falar. O tempo é o Senhor de todas as coisas. Em algum momento o Eliabe será envergonhado e o Davi vai derrubar o gigante. É só isso. Mas deixa o Eliabe falar. Você olha para o Eliabe, tem compaixão, ora pelo Eliabe. Deixa o Eliabe. Mas você não para, você não ouve, você não se distrai, você segue. Eu quero declarar no nome de Jesus que 2026 é o ano que o Eliabe não vai atingir o teu coração, que os Eliabes não vão atingir a sua mente, eles não vão governar sobre as suas decisões. Você não vai parar por causa de Eliabe, você não vai desgovernar por causa de Eliabe. Mas esse é o ano dos gigantes caírem por terra. Ei, lindo, eu vou falar de novo: Eliabe não é o teu inimigo. Grava isso. Eliabe não é o teu inimigo. Irmão, o Eliabe não é o teu inimigo. Eliabe não pode te parar. Eliabe não pode, sabe, Eliabe não pode, não dá. Então deixa ele. Amém. Fala para quem está perto de você: você está muito estressado. Fala, você está ouvindo Eliabe demais. Para de ouvir Eliabe. Lembra daquilo que Deus te prometeu. Lembra das palavras que repousam sobre você. E vai para cima do teu gigante e vença ele no nome de Jesus. Jesus, obrigado pela tua palavra.
Obrigado porque Tu és bom e maravilhoso. Nós não perderemos tempo com os Eliabes. Nós vamos vencer com a autoridade que há no Teu nome os nossos gigantes. E os Eliabes, Senhor, deixa que o Senhor trata, deixa que o Senhor cuida, deixa que o Senhor trabalha com o coraçãozinho deles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. E agora, nesse final de mensagem, eu vou deixar 2 links para você. O primeiro é para você saber se vamos passar na sua cidade com a nossa tour O Despertar. Lembrando que eu tenho esse presente aqui para entregar para você no dia, algo que vai marcar a sua história. E o segundo link é sobre os nossos 2 livros que nós acabamos de lançar. Primeiro, o nosso devocional Oi Deus, Sou Eu de Novo, e também o nosso novo devocional de 31 dias chamado Um Mês Sem Errar. Eu estou deixando na descrição do vídeo, e se você ainda não tem um desses exemplares, eu quero enviar para sua casa. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima mensagem.